não vai ter moleza aqui, a gente vai criticar se a gente tiver que criticar. Olá, sabe essa sensação de que o mundo tá, sei lá, em queda livre? Pois é. Um dos pensadores indígenas mais importantes de hoje, o Ailton Krenak, não vem com uma solução pronta. Pelo contrário, ele lança uma pergunta. Como é que a gente pode adiar o fim? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando na obra dele, ideias para adiar o fim do mundo, para tentar entender essa provocação. E principalmente para entender por que, para muita gente, o apocalipse não é uma coisa do futuro. Ele já começou. E o Krenak, ele já começa jogando a gente bem no meio do furacão com essa frase. Ele basicamente questiona por que só agora a gente está se sentindo tão incomodado com essa queda, sendo que, para muitos povos, essa queda livre já acontece há séculos. Esse é o ponto de partida. A partir daqui, a gente vai ter que repensar, praticamente tudo. Então, para a gente entender essa tal queda, a primeira coisa é desmontar uma ideia que por muito tempo nos colocou lá em cima num pedestal. A ideia de que existe uma humanidade única e superior. O Krenak vai dizer que isso, na verdade, é um tipo de clube. E olha, é um clube bem exclusivo e bem perigoso, por sinal. A grande sacada do Krenak aqui é mostrar que essa ideia de uma humanidade universal, na prática, não funcionou como uma ferramenta para unir as pessoas. Foi o contrário, foi uma ferramenta de exclusão. A lógica era simples. Existia um grupinho, o tal do esclarecido, e essa premissa serviu de desculpa perfeita para colonizar, para dominar e até para apagar outros povos. Tudo em nome de uma suposta luz, de uma tal civilização. E aí vem a pergunta, né? Quem é que ficou de fora desse clube? Bom, justamente os povos que têm uma ligação mais forte, mais visceral com seus territórios. Pensa só, caiçaras, indígenas, quilombolas, todos eles foram meio que rotulados como uma sub-humanidade. Era como se dissessem que essa gente, nas palavras do próprio Krenak, fica agarrada na terra demais para fazer parte dessa tal humanidade abstrata que vive de costas para o chão. Mas olha, essa exclusão, essa ideia de deixar uma parte da humanidade de fora, foi só o começo. A consequência lógica disso tudo foi um divórcio ainda mais profundo, ainda maior, a separação entre a humanidade como um todo e o próprio planeta Terra. É aqui que o Krenak vai direto na raiz do problema. Ele ataca essa divisão fundamental que define o nosso pensamento moderno, a ideia de que nós, seres humanos, somos uma coisa e o planeta é outra. Pensa que loucura! A gente foi levado a acreditar nisso. E para ele, essa separação é simplesmente um absurdo. E essa imagem aqui deixa o conflito central claríssimo. De um lado, a gente tem uma visão de mundo que enxerga a Terra como um recurso natural, uma coisa para ser usada, explorada, e do outro, uma visão ancestral que vê a Terra como uma mãe, como um organismo vivo do qual a gente faz parte. Não é uma coisa, é um parente. E aí, o ponto crucial, a grande provocação, é que até mesmo as soluções que a gente inventa, tipo desenvolvimento sustentável, podem ser só uma cortina de fumaça. O Krenak vai argumentar que esse conceito foi criado, na verdade, para que o mesmo modelo de exploração pudesse continuar. E nesse processo, a gente deixa de ser cidadão crítico e vira só consumidor passivo, treinado para aceitar o cardápio que colocam na nossa frente sem questionar. Ok, até agora a gente falou bastante de ideias, de conceitos, mas agora a gente vai sair do abstrato e mergulhar num cataclisma real, um desastre devastador que faz todas essas ideias se tornarem dolorosamente claras. Para a gente entender a dimensão do que aconteceu, primeiro é preciso saber de uma coisa. Para o povo Krenak, o Rio Doce não é só um rio. Não é um recurso hídrico. Ele é uma pessoa. Ele é um ancestral. Ele é o avô deles. E o nome dele é Watu. Só essa informação já muda completamente a nossa percepção sobre o que veio a seguir. Em 2015, a barragem da mineradora Samarco se rompeu. Milhões e milhões de metros cúbicos de lama tóxica simplesmente varreram o rio. Para os Krenak, aquilo não foi um acidente. Foi um crime. O avô Watu não morreu. Ele foi colocado num coma profundo. E com essa frase, a gente consegue sentir um pouco da dor do apocalipse que o povo dele viveu. Porque para eles, a morte do rio foi literalmente o fim do mundo que eles conheciam. É a prova mais contundente de que o fim do mundo não é um evento que vai acontecer no futuro. É algo que muitos povos já estão vivendo. Mas e aqui tem uma virada importante. É a partir dessa tragédia imensa que o Krenak nos leva a uma outra possibilidade. A possibilidade de reconstrução. Ele pergunta, será que o fim de um mundo abre espaço para que outros mundos possam existir? É uma virada incrível, da dor para a potência.
Então vamos explorar essa alternativa que o Krenak nos mostra. E tudo começa com a cosmovisão ancestral, essa capacidade de enxergar vida em absolutamente tudo. A resposta do Krenak para a nossa crise é, ao mesmo tempo, radical e muito simples. A gente precisa se lembrar de que nós somos natureza. Nessa visão de mundo ancestral, essa separação simplesmente não existe. Nós, as montanhas, os rios, o cosmos inteiro, tudo faz parte de um único organismo vivo. Sabe, natureza não é um lugar que a gente vai visitar no fim de semana. É o que a gente é. E olha só que exemplo concreto e bonito disso. Para o povo Krenak, a Serra Takukrak, aquela montanha, tem personalidade. Eles conversam com ela e a montanha que diz se o dia vai ser bom para festa, para pesca. Isso não é uma historinha, não é folclore. É uma relação real, profunda, uma ecologia de saberes que a nossa sociedade simplesmente esqueceu. Então voltamos à questão inicial. Se a gente está mesmo caindo, como é que se adia o fim? A resposta do Krenak não é um plano de ação, é uma forma de resistência poética e muito, muito poderosa. E aqui está a metáfora central do livro todo. Ele não está propondo que a gente pare a queda. Talvez isso nem seja mais possível. O que ele propõe é algo muito mais profundo: mudar a experiência de cair. Em vez de se entregar ao desespero, a gente pode usar nossa criatividade para criar algo belo e cheio de significado, enquanto a gente desce. E como é que a gente faz isso? Como se faz um paraquedas? Bom, cantando, dançando, expandindo nossos mundos internos, nossas subjetividades. Resistindo a essa mania de querer que todo mundo seja igual. A expressão que ele usa é linda: suspender o céu. É como se a gente empurrasse para longe esse peso de um futuro que parece já estar escrito. É criar espaço para a gente conseguir respirar e simplesmente existir. E tem mais uma ferramenta poderosa nessa caixa: o sonho. O Krenak nos convida a ressignificar o que é sonhar. Para muitas tradições ancestrais, o sonho não é só uma coisa que acontece quando a gente dorme. É um lugar real, um lugar que a gente pode habitar. É uma disciplina mesmo, para buscar orientação, para encontrar curas, inspiração para as coisas do dia a dia. É mais um jeito de navegar por essa queda. No fim das contas, o Ailton Krenak não entrega um mapa para a gente sair da queda. Ele oferece algo muito mais valioso: a inspiração para que se possa criar os próprios paraquedas coloridos. A grande questão que a obra dele deixa no ar não é como parar o fim do mundo, é outra: como é possível viver com beleza e com sentido enquanto o céu parece estar desabando. É um convite poderoso à criação, bem no meio do colapso. Bater uma salva de palma aqui pro profissional.